E vamos começar falando de uma planta que eu costumo dizer o seguinte: se eu me fosse hoje para o além espiritual, eu iria feliz, porque eu introduzi esse cogumelo no Brasil. Em 1996 eu estava na China, fui convidado para um almoço, eu falei, meu Deus, mais um almoço com chineses, que você nem sequer pode levantar na mesa para ir para o banheiro. E tem de aceitar tudo que ele põe no teu prato para comer. Tá? Você faça ideia que eu já comi, né? Então, eles me convidaram para almoçar e vamos levar você para conhecer um laboratório. E eu fui, né? Falei, nossa, quero ir para o hotel descansar, estou cansado. Lá vou eu para o laboratório. Quando chego lá no laboratório, era um prédio que tinha 400 cientistas. Falei, 400? No Brasil não tem 50? Num prédio tem 400? Fiquei espantado. E eles me apresentaram esse cogumelo. Cogumelo do imperador, o Ganoderma lucidum, que tinha injetável, supositório, emplasto, xarope, cápsula, tintura. E a hora que me falaram dos efeitos, eu fiquei alucinado. Eu falei, eu tenho que levar isso para o Brasil, isso é muito importante, né? E foi nessa época que eu trouxe para o Brasil, comecei timidamente trazendo, divulgando, depois fiz uma parceria um tempo depois com a Embrapa para a produção no Brasil do Ganoderma. Então a Embrapa detém hoje o conhecimento da técnica Funchal. A técnica Funchal é a técnica mais avançada que existe e fez da China o maior produtor do mundo de todos os tipos de cogumelo. Não depende mais de colher na natureza, e sim de uma produção sistemática. Tá? Então, vamos ver para que serve o Ganoderma lucidum, que ele é chamado de Lingzi, nome chinês, cogumelo do imperador, ou em japonês chamado de Reishi. Reishi em japonês, Lingzi em chinês e Ganoderma lucidum, nome botânico, ok? Antes de mais nada, nenhum cientista ou médico estudioso pode contestar que todas as doenças, sejam elas quais forem, são enfermidades dependentes direta ou indiretamente do sistema imunológico. Concordam comigo? Dr. Tufik Matar, tá? Ele falou isso aí, imunologista. Então, querendo ou não, a maioria das nossas doenças, direta ou indiretamente, depende do bom sistema imunológico nosso. Isso é importante, né? Aqui está o cogumelo, uma foto para vocês visualizarem, mentalizarem esse cogumelo e nunca mais esquecerem da sua vida, sonharem com ele, tá? O que ele parece? Pavão? Pavão, eu não sei, eu nunca vi um pavão, mas é uma sugestão. O que vocês acham que parece? Um rim. Quem falou que parece um rim, levanta a mão e concorda que é um rim. Sabe qual é a minha teoria? Essa teoria é minha, tá? Minha teoria é que o Ganoderma lucidum, ele é a forma mais antiga e primitiva que existe de recuperar o tim dos rins. A essência renal. Todos aqui são de medicina chinesa, né? Ah, tá. Só para me saber, porque senão eu começo a falar, penso que eu estou falando alienígena. Tá? Então, ele serve para recuperar a essência dos rins. A essência renal. Por quê? Ele é o arquétipo. Na teoria das assinaturas do século médio, existia um ditado que falava o seguinte: Deus impregnou na natureza a forma, o cor, o cheiro e o sabor, dizendo para o que serve cada substância. Assim como eu sei que o feijão serve para os rins, né? Então eu posso tirar a conclusão que o feijão preto é o melhor alimento que tem para os rins, né? E o Ganoderma é isso aí. Porque ele é ancestral, ele é primitivo. Ele esteve na Terra antes do homem. Antes do ser humano já existia. Porque senão seria impossível a vida na Terra. Nós estaríamos vivendo num amontoado de entulhos. O Ganoderma, o cogumelo, ele se alimenta de matéria orgânica que precisa ser decomposta. Então ele ajuda a natureza, né, a decompor esse material e em troca ele me dá um corpo e uma frutificação
que são os esporos que têm propriedades medicinais. Propriedades medicinais, alucinógenas e vai por aí afora, né? Quem já foi universitário aqui, gostava de um cogumelo, né? Que dá saudade, né? Então, o que significa Lingzi, que é esse cogumelo aqui, tá vendo também? Ele é uma espécie taoísta considerada doadora de longevidade. Foi citado na matéria médica o Ben Cao-Tin, tá? E na matéria do marido divino. Desde aquela época nós somos divinos. E vocês não valorizam, tá? Então, Lingzi significa erva de potencial espiritual, um termo ligado à imortalidade. Olha só, naquela época, somente o imperador podia fazer uso do Ganoderma. Se você tivesse uma fazendinha e nascesse um Ganoderma lá, sem querer, né? E comesse, você era morto, executado. Só o imperador e a corte podia fazer uso disso, né? Hoje não, hoje nós mortais comuns aqui podemos desfrutar do Ganoderma, né? Em abundância. Teve um imperador que mandou um navio com 250 homens e mulheres para ir para o Japão roubar Ganoderma, tá? Para trazer para o império. Tamanha a busca que eles tinham por esse tipo de substância. Por quê? Aumenta a longevidade, aumenta a saúde, a disposição. Lingzi significa erva de potencial espiritual, né? E Ganoderma deriva do grego ganos, que é brilho, e derme, que é pele. Então, pele brilhante. Existem 5 tipos de cores de Ganoderma: branco, vermelho, amarelo, várias cores. O mais usado é o de cor avermelhada, tá? Vamos ver para que ele serve de medicina chinesa. E é importante gravar isso. Se vocês gravarem isso, é bom anotar também. Nós vamos arrumar material didático para vocês, essa aula vai para vocês. Mas é importante anotar, porque anotando a gente também aprende. Tem gente que são visual, tem gente que tem de escrever, né? Tem vários tipos de entendimento. Então, ó, ele tonifica o Yin e o Yang, o sangue e o Qi. Poxa, o Yin, o Yang, o sangue e o Qi. Os 4, ele é um tônico geral, né? Ele nutre o coração e acalma o espírito. Essa é uma das funções mais importantes, né? Acalmar o Shen, acalmar o espírito. Hoje nós estamos todos meio que perturbados, né? Pela vida moderna, correria, desenfreada, né? Estamos um pouco atrapalhados. Ele nutre o Yin do fígado, olha aqui, e coração, e trata o vento pela deficiência. Nós sabemos que existem 3 tipos de vento, né? Vento pela deficiência, vento pelo Yang e vento pelo fogo. Certo? Ok? Então, o vento pela deficiência. Ele tonifica o Qi do baço, que ajuda a nutrir o sangue. Produtores de sangue quem são? Baço e rim. Então, ele ajuda a tonificar e ajudar a produção de sangue, a melhorar o aporte sanguíneo. Ele é considerado o rei dos adaptógenos, superior ao ginseng. Se você achava que o ginseng já era bom, imagina o Ganoderma. Imagina o Ganoderma, tá? Ele tem um efeito muito mais potente até que o ginseng. Ele é um adaptógeno. Alguém conhece aqui o termo adaptógeno? Não? Eu vou contar para vocês. Esse termo foi criado por um cientista russo que morava lá na Sibéria. Foi criado na Sibéria, né, esse termo. O que quer dizer? Adaptar ao estresse. Adaptógeno quer dizer você se adaptar a uma condição para sair dessa condição. Adaptar ao estresse. Então, o que o adaptógeno faz? Se você está com energia baixa, ele sobe. Se você está com energia alta, ele desce. Ele é um modulador. Se você pensar no sistema imunológico, ele seria chamado de imunomodulador.
Se o sistema imunológico está muito forte, ele abaixa. Se ele está muito deficiente, ele faz melhorar. Já visualizaram o que pode ser usado isso? Né? Ele compartilha 3 propriedades importantes, os adaptógenos, né? Eles são atóxicos, livres de efeitos colaterais, atuam inespecificamente pelo corpo todo e normaliza as funções fisiológicas. E ele tem uma coisa importante que é germânio orgânico. Germânio orgânico é um elemento traço de funções adaptógenas que evita o envelhecimento. Olha só, hein? Evita o envelhecimento. As mulheres no Japão, nós não temos aqui ainda, mas se Deus quiser vamos ter em breve, elas usam produtos de beleza feitos de ganoderma para beleza. Já viram a pele de japonesa e chinesa? Parece bundinha de nenê, né? Lisinha, bonitinha e tal. Então, tem muitos produtos feitos à base de ganoderma para beleza no Japão e na China, tá? Vamos falar o que ele tem, alguns constituintes ativos e propriedades medicinais. Ele tem um alcaloide que é um cardiotônico, um tônico para o coração, né? Um tônico para melhorar a contração cardíaca e o estímulo cardíaco. Ele tem uma glicoproteína que é um inibidor tumoral. É uma das características mais importantes do ganoderma, tá? Ele ajudar no tratamento de tumores, com ou sem uso da quimio e radioterapia, tá? Então ele pode ajudar aquele paciente que está fazendo o tratamento de tumor e que quer evitar um pouco dos efeitos colaterais que tem da quimio, da rádio, pode ser associado. Existem hoje pesquisas, eu ia trazer até um livro para mostrar para vocês, mas na bagunça eu não consegui localizar. Mas eu tenho esse livro. Vou mandar a foto para vocês. É um livro que tem uma pesquisa comparando o uso do ganoderma junto com quimio e radioterapia. O resultado do paciente é melhor. Mesmo com quimio e com rádio, o paciente se recupera mais, tem um efeito melhor, evita metástase, tem uma série de indicações importantes. Ele tem um nucleotídeo também que inibe a agregação plaquetária, um relaxante muscular e analgésico. Só de evitar essa agregação plaquetária eu já tenho uma função cardíaca boa dele, né? Ele tem polissacarídeos que abaixam a glicemia. Pode ser usado em quem então? Diabéticos. Olha só. Já estão mentalizando isso? Que pode? Já estão vendo o seu paciente na frente de você? Sim. Ele tem um outro polissacarídeo que é um cardiotônico e polissacarídeos que são antitumor e imunoestimulante. Estimula o sistema imunológico. Você quer ver criança melhorar? Sabe aquela criança que está sempre ranheta, com gripe, resfriado, de repetição, está sempre com febre, qualquer coisinha fica com problema, porque a resistência imunológica é baixa. Dá ganoderma. O resultado é fantástico em criança. A recuperação, a melhora do sistema imunológico em criança é evidente rapidamente aos olhos. O idoso também. O idoso não deixa de ser uma criança, né? Que está começando também, né? Ele tem também, como eu falei que ele é um adaptógeno, ele tem um triterpeno, que é antihipertensivo. Ele tem outro que inibe a síntese do colesterol. Olha aqui, isso daqui eu tenho comprovação pessoal. Há uns 6 anos atrás, eu fui fazer um exame de rotina, depois de um ano, eu estava muito cansado, né, de trabalhar bastante e tal, e meu sistema metabólico foi pro quiabo, né? 320 de colesterol. Falei, meu Deus, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Peguei ganoderma, comecei a tomar ganoderma 30 dias, mas não tirei a gordura da picanha. Falei, não, me recuso. Não tiro a gordura da picanha. O ganoderma vai ter de se virar. 30 dias, 210. 210. Então eu faço o desafio para vocês. Faço isso, mas com exame.
Principalmente para quem dá aula, né, Marina? Para quem dá aula isso é importante, mostrar esses resultados. Eu tinha muito resultado de centenas de pacientes que eu atendi, mais de 2.000 casos, e numa mudança que eu fiz, que eu só mudei 9 vezes, tá? Numa das mudanças que eu fiz, a caixa com todos os exames se perdeu. Eu só não chorei aquele dia, de tanta raiva que eu estava. A caixa com todos os resultados de exame. De infertilidade, colesterol, de miomas, endometriose, câncer. Câncer? Câncer de próstata com 6 pontos cancerígenos. Melhorado, curado com Ganoderma. Tinha esse exame perdido, tá? Que mais aqui, ó? Inibe a liberação de histamina. Então, ele é um antialérgico também potente, pode usar nos processos alérgicos. Olha só, quem não tem bronquite alérgica, asma alérgica, rinite alérgica, vocês conhecem? Acho que sim, né? Ele tem também outros polissacarídeos que são antitumor, imunoestimulante, que é o mais forte dele. Mas olha aqui essa informação. A gente não dá muita importância, às vezes, a alguma informação e não presta atenção e não faz interpretação de texto. Que hoje é uma falha muito grave em todos nós. Fazer interpretação de texto. É ler um texto e entender o que estava escrito, né? Então, aumenta a síntese proteica e metabolismo do ácido nucleico. Olha o que isso quer dizer. Hã? Código genético. Olha só. Essa simples frase aqui diz tudo. Eu já falei que ele é um antialérgico. Agora, uma das funções maravilhosas, antihepatotóxico, é o melhor protetor hepático do Brasil atualmente. Alguém conhece silimarina? Levanta a mão, quem conhece silimarina? Então, melhor que silimarina. Silimarina é ótimo, hein? Estou falando mal dela não, adoro silimarina, uso muito, tá? Mas ele é um dos melhores protetores hepáticos que existe. Já viram que pode ser tratado, né? Aqui já falei da histamina. E aqui, para quem é nutricionista, que gosta dessas informações também, ele tem proteínas 20% maior que arroz, batata e trigo. Tem leucina e lisina ausente na maioria dos cereais. Ácidos graxos insaturados, 74%. E tem vitaminas do complexo B, B1, B2, B7. Talvez por isso ele seja tão boa em casos de distrofia muscular. Talvez por isso ele seja tão bom para tratar esclerose. Já ouviram falar? Esclerose, né? O dano da baía de mielina, né? E rico em potássio. Também tem muito potássio, talvez por isso ele seja um cardiotônico tão bom e tão eficiente. As ações farmacológicas, que nós já comentamos aqui, importante dentro do sistema imune, tá? Ah, mas eu tenho uma doença autoimune. Sim, pode usar também. Ele é imunomodulador. Então, ele vai fazer com que esse sistema imunológico que está atacando você, tá, possa ser regulado, possa ser balanceado. Ele tem uma ação também antimicrobiana importante. Vários experimentos in vitro, in vivo também já foram feitos, mostrando, porque se você tem um sistema imunológico, eu tenho uma teoria, viu? Quando eu cheguei na Índia em 2014, eu fui visitar a Índia, eu cheguei à conclusão, sujeira não mata. Porque se o povo estaria todinho morto, não mata. Gente, é sério, é brincadeira. Mas o povo se alimenta. Pessoas alimentadas, pessoas que comem bem, né? Tem sistema imunológico forte. E o sistema imunológico consegue combater os agressores externos. Só pode ser essa a teoria, não tem outra. Ou os deuses. Ou os deuses. Ganesha, Vishnu, entendeu? Também ajudam. Entendeu? Porque não dá. Na China também, quando eu fui em 1992, eu trocava uma meia por dia e jogava fora, porque não dava para lavar. De tão suja que ficava. A meia, estou falando a meia.
tá? Usando sapato, tá? Hoje não, hoje mudou. Hoje você não acha uma bituca de cigarro em Pequim, tudo limpinho, não se escarra mais na rua, né, entendeu? Era muita sujeira, mas o povo se alimentava bem. Então, tinha imunidade para isso, tá? Pensem nessa teoria. Hepatoprotetor potente, né? Então ele pode ajudar na proteção da uma das doenças que mais assolam o país. Você sabe qual é? No Brasil? O quê? Esteatose é fichinha. Eu ia falar cirrose. Cirrose. Antes da cirrose. Hepatite C. 4 milhões de pessoas infectadas com hepatite C. Só que ninguém fala, é uma doença silenciosa, quieta, que não dá muito ibope. 4 milhões. E a China tem 1,5 bilhão com 100 milhões de infectados. 100 milhões. Eles criaram um método fantástico de tratamento e negativação do vírus da hepatite C. Acreditem nisso. Tá? Existe, inclusive, tratamento para cirrose hepática. Porque o grau de contaminação lá foi muito grande. Tá? Então, o Ganoderma pode ajudar na melhora da hepatite C. Okay? Existe, inclusive, um médico nos Estados Unidos chamado Dr. Zhang. Podem procurar na internet, Z-H-A-N-G. Dr. Zhang, famoso de atender pessoas famosas com hepatite C. Né? E se tratam com ele com plantas chinesas. Ações farmacológicas é um cardioprotetor importante, né? Melhora a contratilidade, melhora o sangue. Melhorando o sangue, o coração tem um ritmo melhor. Né? Sabem que é o sangue que faz o coração bater, né? Uma ação anti-inflamatória. Vocês acham que todos os pacientes hoje estão inflamados? Poxa, a maioria está num processo inflamatório, né? Subagudo, mas está inflamado. Então pode ajudar justamente melhorar esse quadro geral de inflamação subaguda em que os nossos pacientes se encontram. Diabetes, porque ele é hipoglicêmico, ajuda a baixar a glicemia, tá? Já tivemos pacientes que estavam com a glicemia alta, tá? Pré-diabético, começou a tomar Ganoderma, baixou demais, nós tivemos de reduzir a dosagem, porque baixou, voltou aos níveis normais abaixo, tivemos de reduzir, porque ele começou a se sentir mal, entendeu? Então, dá para melhorar muito o quadro de diabetes. Ele ainda é um fotoprotetor, um antineoplásico potente. Ele age no sistema digestivo, melhora o sistema metabólico, que foi o que aconteceu comigo. Eu estava com meu colesterol alto, por quê? O sistema metabólico descompensou. Fígado, estômago e baço ficou descompensado. Aí o colesterol meu se elevou. Então, como ele regula o estômago, o fígado e o baço, o sistema metabólico melhora. Tá? Muito comum algumas pessoas que tomam Ganoderma falar assim, nossa, eu estou tão bem disposto que me aumentou até a fome. A pessoa come melhor. Ela sente prazer de comer, se alimenta melhor. Abre o apetite, porque tonifica o baço. Agora, o mais importante, Ganoderma, como eu falei na época que eu trouxe, eu vou até aqui passar uma reportagem. Para quem me conhece, sabe que eu não invento nada. Eu aumento, mas inventar jamais, tá? Reportagem aqui que saiu, 2003, ainda só nós tínhamos Ganoderma no Brasil. Só nós que tínhamos na época, Ganoderma. O senador da República, quando saiu isso aqui, eu gelei. Falei, putz, vão cair em cima de mim. Meu nome numa revista aqui famosa e com o nome do senador Saturnino Braga, usando o Ganoderma para se tratar.
Tá aqui, eu vou passar para vocês, para dar uma olhadinha. Vai passando, olhando rapidinho, depois me devolve, hein? Que eu não sei onde foi parar o original. Eu acho que perdi na mudança. Então, qual a vantagem do Ganoderma aqui da Vitafor? Sabe por quê? Quando falaram para trazer o Ganoderma, eu falei, me traz o Ganoderma de 30%. 30%. O que existe no mercado era de 12% e 15% de concentração. Eu falei, me traz o de 30%. E trouxeram o de 30%. 30%. Tá? Concentração de polissacarídeo e triterpenos, que é o princípio ativo. 30%. Ou seja, nós temos hoje um produto de uma concentração alta, 350 miligramas, conseguiram colocar na cápsula. Não sei como, acho que tiveram de pisar em cima para caber tudo, porque é uma dosagem muito boa, né? E ele é encontrado em cápsula hoje, existem várias apresentações, na China tem até injetável, supositório, né? Supositório é muito bom para tratar principalmente crianças, pessoas que de repente não conseguem deglutir, né? E eu vou usar da seguinte forma, olha, isso aqui é importante, hein? Dosagem, prevenção. Vamos dizer que eu queira prevenir, eu estou me sentindo meio cansado, fico de vez em quando espirrando, uma gripinha, sabe aquelas coisinhas chatinhas que vem? Mas nada muito sério. E eu quero me prevenir, vou fazer uma viagem, quero tomar como forma preventiva. Hoje quem vai para a China comigo não vai sem Ganoderma. Por quê? Não é que eu estou sendo bonzinho não me dá a dor de cabeça quando chega lá, entendeu? Então eles vão chegar inteiro, vão chegar bem, não vão ter fusite e vão estar saudáveis, né? Então uma cápsula 2 vezes ao dia, pode tomar durante longo período, tá? Para prevenir, para você não ficar doente, não ficar cansado, ter boa disposição, uma cápsula 2 vezes ao dia. Como é que eu tomo cápsula? Cápsula sempre tem que ser tomada com bastante água, salvo contraindicação contrária, longe das refeições. Meia hora antes ou 1 hora após a refeição. Sempre de estômago vazio com água, porque a cápsula é higroscópica. Se você toma com pouca água, ela pode grudar no esôfago e aí o paciente relata, tá doendo, saiu pó na boca, sabe essas coisas? Porque não tomou direito. Não é orientado quando pega o produto para tomar da forma correta, tá? Tratamento de doenças graves, doença autoimune, câncer, doenças mais graves. Você vai usar de 1 a 2 cápsulas 3 vezes ao dia com água, longe das refeições. Pode aumentar essa dose? Pode. Eu posso chegar até 8, 10 cápsulas, dependendo do caso da patologia. Um caso mais grave, mais contundente. Eu posso estar aumentando essa dosagem. Ok? Insônia. Vocês conhecem melatonina? Sim. Conhecem? Muito bom para dormir, né? Sim. Está liberado no Brasil agora, depois de um século, né? Estados Unidos 20 anos, outros países, só faltava o Brasil. Né? Liberaram a melatonina. Ganoderma é uma melatonina. Você toma 2 cápsulas, 1 hora antes de dormir com água. Igualzinho a melatonina. Você vai relaxar. Esses dias eu tomei e eu acordei com a orelha doendo. Sabe por quê? De tanto tempo que estava em cima da orelha. Eu relaxei tanto que acordei com a orelha, eu pensei que ia cair. De tanto que doía a orelha, ficou muito tempo. Então ele relaxa muito. Faz você ter sonos profundos. Sonhar profundamente. Né? Então ele ajuda nesse processo. Agora, o que pode acontecer? Eu falei lá, não tem efeitos colaterais, né? Não tem efeitos colaterais. Colaterais seriam ruins, efeitos ruins, né? Você toma o Ganoderma e fica manco. Aí seria ruim. Seria um efeito ruim, né? Não. O que acontece com alguns pacientes que tomam Ganoderma? Eles podem apresentar, por causa do seu problema hepático, na primeira semana, os primeiros dias, vertigens, dor de cabeça, tontura, quando toma pela primeira vez aqui, ó. Primeira semana, desconforto na cabeça ou tontura.
pode aumentar os pacientes com artrite, pode aumentar um pouco o nível de dor no início. Isso chama de efeito reverso, que é justamente porque está liberando uma quantidade de toxinas hepáticas que entra na circulação e geralmente esses pacientes têm problema intestinal. O intestino não funciona adequadamente. Quem aqui já usou ômega? Levanta a mão. Só? Você não vale. Só? Pouca gente usou ômega. Quando você começou a tomar, sentiu o gosto de peixe na boca? Por quê? Seu fígado está ruim. Depois de uns dias, passa esse efeito. Você fala, engraçado, passou. Não tem mais esse efeito. Mas por quê? O seu processo hepático está ruim. Então você sente aquele gosto na boca, aquele efeito é porque seu processo hepático está passando por uma mudança, por uma limpeza. Então isso é normal. Aqui um outro efeito também, pacientes que usam anticoagulantes devem cuidado, pois pode potencializar a atividade antiagregante. Então isso é ótimo para quem vai viajar. 22 horas para ir para a China. É longe, né, Marina? Tá doido. Mas eu já acostumei, eu vou brincando, nem sinto mais. Teve uma vez que levou 24 horas, eu falei, nunca mais eu volto para a China. 6 meses depois eu estava lá. A gente esquece o que é ruim, né? Isso é bom. A mente humana é maravilhosa. A gente procura esquecer o que nos faz mal, né? Esse é o grande segredo. Então, você toma Ganoderma, o sangue melhora a fluidez e você evita de ter uma trombose no avião. Olha só, eu estou evitando do paciente me dar dor de cabeça, tá? Então, ele ajuda nesse processo sanguíneo. Encontre alguém para ajudar, porque há pessoas que vivem para ser ajudadas e nunca ajudam ninguém. Está em Eclesiastes 11, 1 e 2. Então essa é a nossa missão aqui, nós aqui, terapeutas profissionais, médicos, fisioterapeuta, biomédicos, nutricionistas, terapeutas de forma geral, xamã, é ajudar o próximo, ajudar quem precisa, né? Para que a gente também possa receber a ajuda necessária. Ok? Dúvidas do Ganoderma? A dosagem para criança é a Não, mesma? boa pergunta. Todas as dosagens que eu vou falar hoje são baseadas em indivíduo, normalmente 70 a 75 quilos. Dosagem de adulto. Para criança, nós vamos sempre fazer uma redução dessa dosagem, tá? Então, crianças aí 5, 6, 7 anos, uma cápsula é suficiente. Se você puder até dividir em 2 tomadas, até melhor, né? Então, a dosagem você sempre vai fazer proporcional ao peso, ok?